Eu e você estamos numa corrida fadada ao fracasso se a gente continuar agindo com egoísmo. Eu tenho lido na minha devocional, acabei Jó e acabei automaticamente Esther, seguindo a sequência do Antigo Testamento. E uma coisa que mais me chamou a atenção nesses dois livros foram justamente como Deus quer que a gente não seja egoísta, seja na nossa maior conquista ou no nosso maior fracasso. Eu estou vivendo um momento de grandes dificuldades e frustrações e um momento onde a minha dor está bem latente. Eu me sinto meio como Jó. E, claro, né, nunca dá pra comparar igual a ele, mas tudo bem. De qualquer forma, tenho passado por um momento muito sensível, onde eu queria a atenção de Deus, como Jó queria, tipo, Deus, você não tá vendo o que eu tô passando, não? E aí, nesse momento, Deus tem me chamado para orar pelos outros e ser boa para os outros. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu tô em meio à dor, né? E Deus me fez voltar um livro antes e lembrar que com Esther, no auge de toda a conquista que ela poderia ter, o Senhor também pediu isso. A frase épica do livro de Esther é quando Mardoqueu manda uma mensagem para ela falando assim: você está no palácio, vai falar com o rei, o decreto tá para matar todo mundo. E ela fala assim: mas quem fala com o rei sem ser chamada morre. Eu não tenho muito o que fazer aqui. E aí ele diz: quem sabe não foi para um momento desse que o Senhor colocou você aí dentro. E ele ainda fala: se você não fizer, com certeza o Senhor vai levantar outra pessoa. Tamanha confiança que Mardoqueu tinha em Deus, né? Então ele vai levantar outro alguém, mas quem sabe não foi para esse tempo que Deus chamou você para fazer a diferença. Que tempo era esse, né? Para Esther era um tempo de conforto. Esther era órfã. Esther não tinha família a não ser Mardoqueu. Ela não tinha uma mãe para criar ela nos princípios, cuidar do cabelo dela, pentear ela, ensinar para ela, preparar para ela, para o marido dela. Ela não tinha um pai para preparar um dote para ela. Ela não tinha riqueza. Ela era exilada. Ela não estava nem no país dela. E ela vivia num reino super rico. E ela foi escolhida para ser rainha. Ela era a rainha. Era o auge dela, de órfã, pobre, miserável, para ser a rainha, mandar em tudo. E aí Mardoqueu lança a brava, né? Quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamada, que você foi colocada aí dentro. E que tempo é esse? Um tempo onde tudo estava dando tudo certo para ela, Mardoqueu estava desafiando ela a não ser egoísta. Estava desafiando ela a não olhar para ela, porque ela sim poderia perder o reino se ela poderia morrer, na verdade, não era nem perder o reino, se o rei não estendesse o cetro para ela. Mas Mardoqueu estava falando: meu, não é hora de você ser egoísta agora só porque você tem tudo. E aí na vida de Jó acontece totalmente ao contrário, porque na vida de Jó ele fala assim, lá no último capítulo, que o Senhor abençoou Jó depois que ele orou pelos amigos dele. Os amigos tiveram que ir até ele, fazer sacrifícios, conversar com ele, depois de todo o auê que foi o livro inteiro deles falando: Jó, mas você pecou, Jó, mas você fez isso. Não bastasse todo o sofrimento que Jó estava vivendo, as indignações que ele estava vivendo, aquele momento de silêncio de Deus, onde, meu Deus do céu, o Senhor não vai falar nada não? Tipo, me corrige pelo menos, né? Me fala o que eu tô fazendo de errado para eu tentar corrigir, porque eu não tinha nexo as consequências que Jó estava vivendo com o que ele fazia. Nem as pessoas mais pecadoras, às vezes, ele poderia justificar com tudo aquilo que estava vivendo, quanto mais ele, que era um homem bom e justo. E Deus falava que ele era justo. Não era nem ele que falava sobre si mesmo. Era o próprio Deus que o chamava de justo. E nesse momento, Deus abençoa Jó depois que ele ora pelas pessoas que ficaram questionando o próprio caráter dele. No momento de dor, de luto, no momento de escassez, de frustração, no pior momento da vida dele, de doença, onde todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo, Deus falou: ora pelos seus amigos, ora por eles. E Deus retribuiu Jó, mas Deus retribuiu depois que ele orou
depois que ele não foi egoísta, ele não tinha motivo nenhum para orar por esses amigos. Então, nesse dia, eu quero desafiar você a ser uma pessoa menos egoísta, a olhar menos. Por mais que você esteja no auge, por mais que no momento da sua pobreza, indignação e tristeza, ninguém esteve do seu lado. E agora você tem tudo, tudo que você sonhou, tudo que você lutou para ter. É mérito teu. Mas Deus abençoou você. Foi o rei que, assim como Esther, favoreceu a sua vida. Não esqueça disso. Não esqueça que foi aí nesse lugar que Deus te colocou que Ele quer abençoar outras pessoas. Os projetos de Deus não são egoístas, eles são coletivos. E você faz parte desse projeto. Agora, se você está passando por um momento de dor e sofrimento, quer mudar essa realidade, começa orando pelo teu inimigo. Começa orando pelas pessoas que você vê que estão passando por dificuldades até mais simples que as suas. Olha para as pessoas com um olhar de tipo, deixa eu ver como eu posso orar por elas. Porque às vezes é só a sua oração que você tem. Já não tinha dinheiro, já não tinha mais fama, já não tinha mais nada para oferecer, ele só tinha a oração dele. Mas foi a oração dele que abençoou e ofereceu perdão para os amigos dele. E foi a oração dele que permitiu com que ele tivesse tudo restabelecido. Às vezes só tá faltando a gente orar e ser menos egoísta. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você. Até a próxima!